Bom dia, gente. Eu sou a doutora Yamilete Castro, a doutora da equipe de saúde de Curi. Eu acho que todos vocês já me conhecem, né? Eu faço minhas também as palavras, né? Sobre o tema de participação popular. Seria muito interessante que tivesse mais representação popular aqui. Porque realmente o objetivo dessa conferência, dessa pré-conferência, é escutar a população, tá? Em relação a quais são os problemas, né? Em relação à saúde, em relação aos atendimentos, em relação aos serviços que estão faltando, a qualidade desses serviços. Então seria muito interessante, teria sido muito interessante ter mais representação popular. Mas a população que está aqui tem que ser eco das palavras, do debate que vai acontecer hoje aqui. Né? Você tem que transmitir, você tem essa responsabilidade, também nós, né? De transmitir tudo que a gente consiga fechar aqui, tá certo? Então, antes de começar o debate, a gente queria falar um pouquinho sobre o SUS, e sobre o que acontece no SUS, no dia a dia de cada um de nós, tanto os funcionários dessa equipe como a população. Então, para todos, não é algo que ninguém conhece, não? O SUS é o Sistema Único de Saúde do Brasil. Aí eu tenho que dar fé que é o melhor sistema público do mundo, porque realmente, se você conseguir ler, se você conseguir ir pesquisar nos jornais, na internet, é o melhor sistema público do mundo. O SUS aqui no Brasil, ele tem realmente o objetivo de brindar uma saúde integral a todos os brasileiros, mas não somente uma saúde integral. Ele, em primeiro lugar, ele garanta que cada um dos brasileiros tenha acesso a cada um dos serviços do SUS. Tu consegue passar aí a diapositiva, por favor, a slide? Então, para que isso consiga dar certo, ele traçou alguns princípios, nas conferências, como a companheira falou, nas conferências iniciais, onde foi criado o SUS, onde foram criados alguns programas, aí se determinou que o SUS tivesse alguns princípios. Alguns conhecidos como princípios doutrinários, que a gente chama doutrinas, por quê? Porque tem que ser seguido por todos nós. É algo que a gente tem que conhecer, porque é algo que inicialmente tem que ser cumprido. O primeiro princípio é a universalidade, ou seja, o SUS é para todo mundo. Aí você consegue ver a imagem, o desenho, que é para todos, é para crianças, é para adolescentes, é para idosos, é para brancos, para negros, para todo mundo. Todo mundo tem direito a ter acesso ao SUS. O segundo princípio é a integralidade. E aí você pode ver o desenho. Você não pode ver somente o paciente desde o ponto de vista físico, biológico. Aí você tem que integrar todos os elementos que compõem a saúde do paciente. Tem que ver com o quê? Não somente com a parte física, tem que ver com a espiritualidade também, tem que ver com a parte mental, tem que ver com a parte social, tá? Tem que ver com a parte subjetiva, ou seja, o que adoece o paciente, que não sempre vai ser problema físico. A gente às vezes adoece porque tem problemas econômicos, a gente às vezes adoece porque tem problemas familiares, a gente às vezes adoece porque não consigo um emprego, e isso também forma parte da saúde de cada indivíduo. Então, é um erro simplesmente a gente se focar na parte física do paciente, na cabeça, no tórax, na diabetes e na hipertensão. Então, isso é importante que a população conheça. Ou seja, a saúde depende de muitas variáveis, tá? Não somente da parte biológica. E nós, os funcionários da saúde, a gente que trabalha na saúde, os médicos, enfermeiros, toda a equipe, o técnico de saúde, o odontólogo, todo mundo tem que ver esse contexto, ou seja, ver o paciente de uma forma integral, tá, ok? E o segundo princípio é a equidade, que muitas vezes a gente fica brigando nas unidades, e em qualquer lugar, porque eu vou primeiro, eu cheguei aqui, estou 5 horas da manhã, eu cheguei às 4, O princípio mais importante é a equidade, que significa que a gente tem que tratar de forma diferente as pessoas que são iguais, tá certo?
Aí você consegue ver a imagem, né? Se uma pessoa muito alta, ela consegue simplesmente ver através do muro sem necessidade de ajuda. Tem outro que precisa quê? Um pedacinho de escada, mas tem outro que precisa de uma escada maior. E assim acontece também. Ou seja, às vezes você pode chegar às 4 horas da manhã, mas tem uma pessoa descapacitada lá que chega um pouquinho mais tarde. Então, a equidade é dar a prioridade àquele paciente. É um paciente que tem a mesma demanda de você, só que ele tem um ponto que eu faço desigual a você. Ele tem uma discapacidade, provavelmente ser um paciente que seja cego, é um paciente talvez que tenha algum problema de saúde mental, pode ser uma criança que está dando birra lá no posto, tá certo? Então a gente tem que entender esse foco de o que é equidade. A equidade, repito, é tratar de forma diferente as pessoas que são desiguais, tá ok? Então esses são nossos princípios, os doutrinários, tá certo? Aí a gente tem outros princípios, que são os princípios não doutrinários, ou que a gente chama diretrizes organizacionais do SUS. O que significa? O primeiro, descentralização. Descentralização é precisamente levar a saúde a cada pedacinho do Brasil. Ou seja, que você não precise ir na capital lá a resolver seus problemas. Que você não precise viajar para outro lugar a resolver seus problemas. Sino que de uma forma integral a gente consiga resolver os problemas de cada um de vocês dentro do mesmo município. Quais são as formas de organizar? Atenção primária. Quem representa, qual é o representante maior da atenção primária? As unidades básicas de saúde. Ou seja, nós somos a porta de entrada ao SUS. Nós somos o que mais perto está da comunidade, a UBS. Tem outras portas de entrada, só que aqui a gente vai falar um pouquinho a mais de que? Da UBS, tá certo? Os níveis de atenção secundária, quais são os serviços especializados, o que existem as policlínicas, tá? O que existem, por exemplo, as consultas externas, que você pode ter acesso no Teixeira, tá? Esses são serviços especializados. Ou seja, especialista em ortopedia, neuropediatria, neurologia, geriatria, esses são os serviços especializados. E também existem os serviços especializados que têm que ver com o quê? Com exames especializados. Tá certo? Aqueles exames que a gente solicita, ultrassom, tomografia e demais. Então, isso já é um nível de atenção secundária que você não consegue fazer aqui no postinho, tá certo? Ok? E o terceiro nível é a atenção terciária. Ou seja, são serviços de alta complexidade, ok? Uma atenção complexa. Por exemplo, que você tenha a necessidade de um transplante renal. Você precisa fazer onde? Um hospital que tenha uma maior complexidade, onde tem uma equipe que trabalhe com transplante, um nefrologista, uma UTI, por se esse paciente se descompensa, tá certo? Então, esses são os níveis que a gente tem que cumprir. Por quê? Porque muitas vezes o paciente chega e diz, eu quero ir para o hospital. Já você passou por UBS? Já você foi avaliado lá pela equipe? Porque muitas vezes o paciente consegue resolver seu problema na unidade básica de saúde. E você não lota uma unidade de emergência, de urgência, um serviço especializado, que precisa realmente ser mais controlado para que as pessoas que têm a necessidade real possam aceder lá. Então, na UBS, você consegue resolver muitos problemas. E o que acontece é que a gente está superlotando outros lugares, sem passar pela UBS, onde talvez, pertinho de sua casa, você consiga resolver seu problema. Tá ok? E como você consegue resolver esse problema? Se informando. Através de quem? De sua agente de saúde, através de sua equipe, através dessas pessoas aqui que representam a comunidade. Tá certo? Vamos lá. Aí também tem outros níveis de atenção que a gente já pensa, que são os serviços de emergência e urgência, a UPA, os hospitais, e também a atenção domiciliar, que a gente faz isso aqui dentro da UBS. Tá ok? A gente vai falar aqui, como eu falei inicialmente, da parte nossa, da atenção básica de saúde e da atenção primária de saúde. Como eu falei, é a porta de entrada ao SUS, é aquela UBS, a nossa UBS que está aqui em Batata, que hoje a gente, graças à gestão de saúde, graças a você também, a participação popular, a gente hoje tem 3 unidades básicas de saúde, para dar saída à maior parte dos problemas da população aqui de Batata, tá certo? Já temos 3 equipes, temos 3 unidades básicas de saúde para resolver todos os problemas aqui da população. Então, quais são os princípios? Quais são os princípios nossos? Praticamente os mesmos princípios do SUS. Você tem direito ao acesso a essas unidades de saúde. Todo mundo tem direito a esse acesso.
tá certo? A atenção nossa também é uma atenção integral, tá? A gente não somente vê o paciente por seu problema biológico, a gente absorve todos os problemas do paciente. A outra parte é o cuidado longitudinal, ou seja, você atende o paciente hoje e depois você dá um retorno, você acompanha esse paciente no longo do tempo, tá? Para dar um desfecho a esse paciente, tá certo? Olha, esse problema iniciou aqui e a gente vai fazer um plano de cuidado para o senhor, para você poder se inserir de novo na sociedade, que é o objetivo nosso, né? Que um paciente possa continuar fazendo sua vida social do mesmo jeito que fazia antes de ficar doente. Outro princípio que a gente tem é a coordenação do cuidado. Isso tem que ver com o quê? Com aquela parte dos serviços especializados, tá certo? Ou seja, nós conseguimos encaminhar vocês e a gente precisa que você também retorne com essas informações. Se eu encaminho um paciente meu, por exemplo, uma consulta de reumatologia, eu preciso que retorne comigo, para ele me informar, porque esse reumatologista já falou qual o plano de cuidado traçado por esse especialista, que muitas vezes a gente consegue fazer dentro da mesma unidade, tá certo? Ah, meu médico me mandou que eu tenho que tomar tal remédio, eu tenho que ir a reumatologista renovar aquela receita. Você consegue renovar com a médica, com o médico da unidade básica de saúde. Aí me mandou fazer fisioterapia. A gente consegue coordenar a fisioterapia do paciente dentro aqui da comunidade. Então são coisas importantes, aquele feedback. Ou seja, você vai lá e você retorna, porque senão tudo fica no ar. Ou o paciente que chega, doutor, eu preciso de ortopedista. Você coordena, você faz aquela coordenação, o paciente já marcou sua consulta e o paciente nunca mais aparece na unidade básica de saúde. Ou quando aparece, diz, eu não consegui, mas agora eu estou pior, e eu preciso de novo ir lá, ortopedista, porque aquela vez eu não fui, não consegui fazer. Isso faz o quê? Com que a doença do paciente que evolua a uma fase pior. Tá certo? E que o paciente perdeu chance de ser avaliado, e essa chance de ser avaliado, ele poderia ser ocupado por outro paciente também. Então, isso é coordenação do cuidado, que você seja capaz de cuidar de sua saúde, você retorne para informar também a equipe básica de saúde sobre o estado também de sua saúde. Tá?